Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Perplexos Podcast. Antes da gente iniciar, eu queria pedir a sua gentileza, primeiro agradecer porque você está aqui, a sua gentileza em curtir, deixa o seu like, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você acredita que precisa, essa mensagem aí tá indo mais para frente. Eu sou o pastor Santo, aqui com o pastor Enoque, e hoje o nosso tema do episódio é Confissões do Pastor Enoque. E hoje a gente tem um propósito, como toda mensagem que a gente faz aqui, é edificar, esclarecer, trazer luz. E hoje a gente vai fazer um episódio das Confissões do Pastor Enoque. E no episódio seguinte será Confissões do Pastor Sam. Tá bom? Pastor Enoque, o senhor quer fazer uma introdução antes de começar? Graça e paz, Jesus é good. Mas vamos lá, meu brother, que Deus nos ajude. Então, a gente tá aqui hoje e o objetivo é que as pessoas ouçam os exemplos, porque eu acredito que aquilo que nós ensinamos tem muito valor, mas Sim. Aquilo que vivemos e depois ensinamos tem mais valor. Sim. Porque, biblicamente falando também, uma coisa eram os escribas, porque eles ensinavam daquilo que só liam ali, era muita teoria. Verdade. Mas o peso do que Jesus ensinava era diferente, porque Jesus falava daquilo que vivia. A autoridade era outra. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que irmãos que passem por problemas hoje, ou que já passaram, ou que ainda vão passar, estejam passando em processos, e os testemunhos de todas as falhas que cometemos ao longo da nossa vida como cristão, como pastor, que ajude. Né? Porque, às vezes, na época que nós erramos, não sabíamos lidar com esses problemas. Hoje enxergamos melhor. E esses testemunhos estarem ajudando. Vamos lá, pastor. Primeiras coisas. Olha lá, pega leve aí, Vamos lá. rapaz. Confissões como pastor. Eu tô me sentindo Santo Agostinho aqui. São Noquinho, né? São Noquinho. Como pastor... Vamos lá. Eu Vamos começar então por muitas partes? Sim, um Como processo. pastor, quais falhas o senhor já cometeu com pessoas? Que o senhor hoje enxerga que foram falhas e que não cometeria novamente? Eu creio abraçar paradigmas errados, padrões assim, modelos que você tem aquilo como verdade, se não for daquela maneira, não é. Isso daí eu creio que dentre alguns erros, algumas falhas, isso dói muito quando você olha para trás e se pudesse retornar, faria diferente, né? Porque às vezes a gente como pastor, a gente vê outro ministério dando certo, sabe? O pastor com sucesso e aí eu vou fazer isto também, sabe? Eu vou fazer isto também. Então, eu levei pessoas a pegar fita, né? E dar 7 nós numa fita, sabe? Mas por quê? Qual é a dos 7 nós? Que era para amarrar, né? Aí. E cada um nó daquele era amarrando uma parada ruim, amarrando a miséria. Aí vamos amarrar a miséria. Hoje vamos amarrar a miséria. Aí outro, vamos, né? E... Quer dizer, se não fosse desse jeito, não ia, a tua vida não E dava certo, pastor? Hã? Dava certo? Muitas vezes não. Não dava, não. Ué, então não adiantava ficar amarrando o nozinho das pessoas. Não, e o perigo quando funciona, né? Quando você vai... Porque quando funciona, você acha que foi o nó, né? Aí que é o perigo. Aí a gente vê em Jeremias, lembra? Quando o pessoal reclamou, quando nós, quer dizer... cultuávamos a rainha mãe e tal, a coisa ia dando certo. A gente parou de se relacionar com a rainha mãe, de queimar, né, sacrifício, quer dizer, para a rainha mãe, a coisa começou a dar errado. Então isso é perigoso, você
acreditar, tipo, que o certo é quando tá dando certo. Entendeu? Quando tá havendo sucesso. Então, a gente já levou pessoas, por exemplo, pegar o copinho da Santa Ceia. Então, pega esse copinho da Santa Ceia, o que você quer? Um carro? Então, joga lá dentro de um carro na concessionária. O carro que você quer. Você quer o quê? Uma geladeira? Então, vai numa loja dessa, né? Pega o copinho da Santa Ceia. Então, dessa forma, vai acontecer. Quer dizer, a gente viu isso... Tu tá com essa cara por quê? Eu tô ficando com medo dele. Caramba. Tá confissão de verdade. Tu tá mandando fazer confissão, pô. Vou contar. Tá certo, mano. Eu não sabia que era tão, né? Pra você ver que aqui não teve nenhuma prévia assim, tão profunda. Então, quando a gente olha pra isso, tipo assim, é terrível. Porque você foi em determinada denominação, viu como fazia lá, pô, olha só os templos, olha só como tem pessoas frequentando. Então, isso é certo, eu vou fazer também, tipo, e de repente vai pegar ali um versículo ou outro para dar causa àquilo, para dar uma razão àquilo. Então, isso daí é uma das coisas, como pastor, assim, que eu me envergonho, sabe? Outra coisa também é você não ter o ouvido como deveria, sabe? Para um aconselhamento, para você ajudar num direcionamento. Uma vez isso daí me doeu muito. Uma irmã, ela veio de um mundo assim, bem cavernoso, um mundo de relacionamentos com traficantes, sabe? E essa moça, ela tinha um temperamento assim, aquela extrovertida, aquela pessoa que não tem dificuldade de cumprimentar, de manifestar emoção e tal. E ela veio trazida por uma outra irmã. E calhou, tipo assim, da gente dar atenção, sabe? Dar atenção. E aí um dia essa irmã que a trouxe buzinou no meu ouvido. Seu pastor, essa irmã, ela tá vindo para a igreja não é por causa de Jesus, não, é por causa do Senhor. Como se ela, sabe, tivesse com mais intenções e tal. Aí essa irmã buzinou isso. Aí tá bom, aí num culto, o culto no meio da semana, um dos que mais enchia. Terminou o culto, aí essa moça veio pegando assim na minha mão, vem cá, pastor, para tirar foto comigo, vem aqui para tirar foto e tal, né? E aí eu já, com o ouvido, né, que aquela irmã buzinou, aí eu falei assim, irmãzinha, deixa eu falar contigo. Eu vejo que você precisa de ajuda, tá? Era bom você procurar a pastora aqui para conversar, entendeu? Porque se eu ceder, olha só, pastor, meu Deus do céu. Se eu ceder, entendeu? A esse pensamento teu, a esse desejo teu. Feitiço. Eu vou ser a pior pessoa desse mundo, sabe? Sou casado com Jesus, com a minha esposa. Aí a moça foi assim, quê? Aí a irmã que buzinou isso no meu ouvido, estava próxima, eu falei, explica para ela aí o que você me falou. Aí a irmã... Não, pastor, ela nunca me falou nada, não. Eu que achei. Cara, essa moça, ela saiu chorando, cara, buscando a porta de saída do templo. E eu comecei a gritar pro pessoal fechar a porta para não deixar ela sair. E o pessoal não se assustava porque na igreja que eu estava, normalmente manifestava demônio e às vezes pessoas corriam e a gente gritava para fechar a porta, né, para não deixar a pessoa sair. Aí o pessoal foi lá, fechou, e eu fui, e eu me ajoelhei aos pés dela, eu falei assim, me perdoa. Aí ela falou, pastor, eu te perdoo, mas a irmã aqui eu não vou perdoar não, que como que ela... Aí o brother maior, né, pediu para ver se ela subia, né, para conversar. Aí aquilo dali eu trouxe uma lição muito grande para minha vida, assim, tipo, cuidado com o que você ouve, sabe... não faz um julgamento porque uma pessoa disse da outra, entendeu? E mesmo que pareça que tem alguma evidência,
mas a importância de você ouvir os dois lados, né? Você sentar à mesa e checar bem isso, porque pode trazer feridas terríveis, pastor. Tá com pena de mim? A falta de sabedoria foi uma... E outra, e você pastor, né? Eu sei que todo mundo pode errar, entendeu? Mas a gente pode causar um dano terrível, brother. A gente pode causar um dano terrível. Pode. Sabe? E ali foi... Porque a decepção é conforme a expectativa, né? Isso daí é duro, isso é duro. E também, né, como pastor, quer dizer, você... brother, a Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. A gente tem que ficar ali, sabe? A gente aprender de Jesus e ter muito cuidado para não fazer apenas de um texto, uma doutrina, sabe? De uma experiência, você virar um compêndio teológico, entendeu? Então, por exemplo, eu creio que cometi muitas falhas, né? Muitas falhas com questão de batalha espiritual, sabe? Falhas na questão de libertação, entendeu? Então, muitas vezes a gente via... Como assim? Explique. Por exemplo, né? Ali tem ali uma pessoa, ali é uma mãe, ali é um pai, ali é um irmão, é um filho, às vezes manifestado, entendeu? Manifestado. Já a cena já é bem impactante, já é... O momento que a pessoa tá vulnerável. E aí eu me lembro, uma vez eu fui na denominação e os pastores lá veio e falaram, tipo, põe fogo aqui, Senhor, nessa gravata. Aí batia com a gravata na pessoa, aí o demônio ali fala, tá queimando, tá que não sei o quê, sabe? E a gente, quer dizer, via isso e fazia da mesma forma, entendeu? E outra, e às vezes a gente fazia um podcast, pô, com a pessoa endemoniada, sabe? E aí já contamos aqui, cara, tu imagina a confusão que às vezes causava, né? Que o demônio, quem é o teu nome? Aí o demônio falava, você tá aí quanto tempo? Aí eu tô aí, né, uns 3 anos. E entrou por quê? Aí o demônio falava, não entrei porque me pagaram. Te pagaram com o quê? Aí fala, não, me pagou com um animal sacrificado, pagou com, né, aquele negócio todo. E quem é que pagou? Aí, a sogra dela, sabe? A vizinha dela. Aí você imagina o pessoal ouvindo assim, então aquela velha miserável, ela que botou... Aí realmente... Não, tu imagina a confusão. Mas também você tá dando oportunidade pro diabo ser o diabo, né? Hã? Tá dando oportunidade pro diabo ser o diabo, pô, não. Não, teve cena, né, brother? Uma vez na Holanda, o demônio manifestado lá e aquele podcast com o demônio, que a gente viu isso, né? O pessoal fazendo, a gente vai fazer também. Aí teve um brother que veio também, né? Se aproximou e tava ali, aí ele começou, né, queimar, né? Ele queima. Aí o demônio olhou pra ele assim e falou assim, queima? Eu sei que é você aí, vou te pegar. Aí na mesma hora o brother foi e recuou, sabe? Aí você já imagina um ambiente. Depois a gente falando com ele assim, ó, o que foi, cara, que o demônio sabe que a gente não sabe? Pô, fala aí, agora todo mundo é curioso. Não, então você imagina sendo uma vez também na Holanda, pô, o pessoal vai assistir, o pessoal que tava na cena vai lembrar. A gente tava na Holanda, aí tinha uma irmã lá que manifestou demônio e tal, né? Aí a gente ali, né, todo mundo ali, né, unido ali, né, pra libertar. Aí o filho da irmã se aproximou. Só que ele tava vacilando muito. Mas, pô, viu a mãe dele naquela situação, né, e todo mundo ali. Aí a gente vê, né, queima e tal. Aí ele se aproximou, queima. Aí o demônio olhou pra ele assim, eu te conheço, eu vou te pegar. Aí ele, não vai me pegar nada, eu vou parar de roubar, eu vou parar de mentir, eu vou parar... Não, já confessou. Não vai me pegar, não. Não vai pegar. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não. Pastor, vamos lá. Sim. Posso continuar? Pode. Vamos lá. A gente aqui, né, tem um propósito muito de explicar os abusos da liderança,
dos pastores, porque isso tem sido devastador para o testemunho da igreja e para causar traumas nas pessoas. Isso não é uma coisa local, é geral, né, hoje. É os equívocos, principalmente em relação às autoridades na igreja, os pastores. Mas esses episódios nós vamos fazer o contrário, nós vamos falar dos nossos equívocos como pastores. Sim. E a gente sempre se inclui, mas não fala da gente. Hoje a gente vai falar da gente. Dói, né? Morre de falar dos outros, mano. O senhor já cometeu algum equívoco, alguma falha que o senhor se arrependa com a sua liderança, com os seus pastores? Com a liderança? Com a liderança. Com os pastores? E como pastor também. Tipo assim, eu vinha de uma formação porque se usava muito o livro de White Mani, Autoridade Espiritual, entendeu? E depois o livro Lealdade e Deslealdade, entendeu? Tipo, isso virou curso, uma apostila e tal, entendeu? Então, a liderança que eu me relacionava era muito empoderada, entendeu? E a gente tinha, assim, muito temor e tremor, entendeu? Porque, tipo assim, era o nosso brother maior, era o nosso líder supremo, vamos dizer assim, entendeu? E então, eu devo ter vacilado sim, mas eu era uma obediência bem servil, uma obediência bem submissa mesmo, entendeu, brother? Eu fico até com dificuldade de lembrar porque eu reverenciava muito, eu respeitava muito. Havia isso daí é um fato, entendeu? É um fato. Então, normalmente, eu creio que eu posso ter cometido falhas dentro no olhar dele, de repente isso nem chegou para mim, entendeu? Porque, tipo assim, a igreja foi passando por mudanças, e dentro da visão de lealdade, tipo assim, então o que o líder risca, você tem que cortar em cima, entendeu? Então aí, por exemplo, às vezes tinha que culto que tinha que a partir da sede para as filiais, entendeu? A partir da sede para as filiais. E o culto às vezes demorava 3 horas, né, brother? E o pessoal da filial não suportava, não gostava, não aguentava, entendeu? E às vezes, tipo assim, eu passava, mas não tinha prazer naquilo ali, não. Se eu pudesse não passar, eu não passaria, entendeu? E às vezes era em cima tipo assim, meia-noite vinha aquele comunicado, amanhã o culto vai ser a partir da sede, coloca lá o telão, tal. E eu ficava naquela crise assim, aviso o povo que vai ser a partir da sede ou não aviso, sabe? Porque se avisasse, as pessoas tenderiam a não ir. E eu creio que eu devo ter cometido falhas com a liderança, porque, tipo assim, e até mentido, né, o bajulado, porque o líder vinha e perguntar, não, foi uma benção, uma benção nada, foi horrível. Tá certo isso? Foi horrível. Aí eu sentava bem lá na frente, assim, pra não ver, porque o culto ia rolando, demorou, o pessoal ia saindo, sabe? O pessoal ia saindo. E pra não constranger também, né, o povo. Entendeu? Então eu creio que posso ter desalinhado, assim, dentro de uma visão de lealdade. Então, a partir da visão do líder, eu posso ter cometido essa dificuldade. Agora, em relação à autoridade espiritual, o conceito bíblico de autoridade espiritual, sobre aquela questão dominadora excessiva, como a gente é muito crítico disso aqui, o senhor já errou como pastor? O senhor já foi muito autoritário, já machucou pessoas em algum momento? Meu brother, eu creio que, tipo assim, pelo temperamento, eu creio que eu posso ter sido menos, entendeu? Mas certamente que sim. E tem gente que eu fiz, eu nem sei. No entanto,
Já pede perdão. Uma vez o brother maior falou, era uma Santa Ceia, quem tem alguma coisa para falar, né, tipo assim, né, para perdoar ou para... com alguns pastores aqui, né, ou os pastores estão aqui, ou obreiros, você pode ver. Eu sei que a minha foi uma das maiores filas, assim, do pessoal. Entendeu? Uhum. Então, mesmo eu tendo um temperamento assim, mais, vamos dizer assim, extrovertido e tal, que a gente, cara, esse empoderamento leva a gente a se ver superior, cara, e a gente se meter na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, eu já interferi... Isso não tem como não machucar. Não tem como não machucar. Da gente interferir, da gente... Qual foi a coisa mais grave que o senhor já interferiu na vida de alguém? Mais grave que eu... Já interferiu na vida da pessoa, assim. Puxa vida. O pessoal, de repente, tá assistindo o programa... Que depois... Assim, aquela coisa que depois você olhou assim, caramba, passei da conta. Vamos... Certamente tem, mas na hora a gente... uma vez eu fui muito duro, uma família, sabe? Um irmão, testemunho, era um militar, um brother, sabe? Muito... E ele quis sair, sabe? Da igreja, do ministério, para ir para outra, entendeu? E... Não tava indo pro mundo, não tava se desviando, nada. E era um bom crente. Fera. Sabe, brother, time grande. Mas a igreja era igreja de fases, né? Aí tinha uma fase, segunda fase. Então, terceira fase, aí quando mudava de uma fase, nem todo mundo suportava a próxima fase, entendeu? E aí eu fiquei com raiva. Sabe, porque eles estavam saindo, entendeu? Porque eu achava que a minha igreja era a melhor igreja que existia, não tinha nenhuma igreja que se comparasse, entendeu? O brother maior pra mim era o melhor brother maior que existia, os pastores, a gente era o melhor, a gente sabia mais do que todo mundo, a gente tinha uma visão assim muito de especialista, sabe? E é uma igreja de causa, sabe, que igrejas aí não se envolvem com essas causas, mas a gente se envolve e tal. Aí eu falei com ele assim, não, você pode sair, brother. Pra um que sai como você, eu ganho 10 ali. Olha o orgulho, cara, olha a soberba. Isso machucou. E Deus me permitiu reencontrá-lo e pedir perdão. Que bom, né, pai? E o senhor tinha realmente, assim, essa visão, porque é aquilo que Paulo fala, né? Sim. Ninguém pensa de si mais do que realmente é. Sim. O senhor achava isso mesmo? Achava. Eu sei mais, eu sei o caminho que ninguém vê, brother, eu entendo mais. A baixa estima é uma praga. Porque assim... Agora, a superestima é outra praga. É outra. Entendeu? Você tem uma visão exagerada de si mesmo. Sabe? Você tem uma avaliação exagerada de si mesmo. Quer dizer, onde eu estive, a gente olhava as pessoas de cima para baixo. Quer dizer, a gente... E isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque isso gera muito trauma, né? Mas muito. E uma coisa é assim, quando você acha que sabe muito, quando você acha que é especial, quando você acha que sabe mais do que as outras pessoas, você não é alguém ensinável. Você não é alguém atualizável. Você, né? Você entende? Você é incapaz de aprender algo novo ou melhor, né? Porque ninguém sabe de tudo, Sim. E ninguém verdade, sabe tanto que eu não preciso aprender mais um pouco. Ninguém é tão sábio que o outro não tenha nada para me ensinar. Sim. Não é verdade? Sim. Isso realmente, o pastor, às vezes ele tem esse surto de vaidade, né? Ele acha que o seu clã é melhor. Sim. A sua igreja é melhor. Os seus obreiros são melhores. O seu sistema é melhor. O seu jeito é melhor, não é assim? Não, é porque, tipo, né, a gente tinha um modo de honra ao brother maior, né, aos pastores. A gente olhava para outras igrejas, ninguém fazia como a gente fazia. Aí você se achava, o senhor já se achava. Então, por exemplo,
a questão financeira. Então, sem dúvida nenhuma, tipo, o modo de conseguir, sabe, volumes de ofertas com desafios, aquilo outro, e o volume que a igreja conseguia, a gente olhava assim para os outros, não. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Então, a gente, às vezes, temas que eram tratados em seminários, né, coisa que de repente a gente não via em outras, entendeu? Aí tudo isso, aí causas, sabe? Não, a nossa igreja é a igreja de causa, é a igreja do voto pela causa de Deus, sabe? A nossa igreja é a igreja do causa das mulheres, entendeu? Ninguém trata as mulheres como a gente trata. Causa de Israel, entendeu? Ninguém é tão amigo de Israel como a gente é, entendeu? A gente vai pra rua mesmo, a gente vai isso, pra aquilo, outro e tal. Então, a gente... querendo não comparava-se com o outro, entendeu? Então isso vai entorpecendo a gente, isso vai inchando. Quer dizer, isso aconteceu comigo, né? E eu sei que acontece com outros, mas nem todo mundo fala não. Nem todo mundo gosta de tocar nesses assuntos, não. Não é legal, não? Não é legal, não. Então hoje eu vejo assim, tipo, depois de sair da bolha, depois de sair do círculo, entendeu? Então eu vejo como, de repente, a gente é infantilizado, sabe? Como tem pastores e pastores aí, tem igrejas aí maravilhosas, entendeu? Que o Espírito Santo... Tem muito homem de Deus. Coisa tremenda, coisa tremenda. Agora vamos lá, pastor. O senhor já acabou essa fase? Uma coisa assim que eu me envergonho muito. Então, num culto, né, de libertação tal, manifestou umas 150 pessoas assim, ou 100 pessoas tal. Eu estava dirigindo o culto tal, aí daqui a pouco veio a minha liderança e falou assim, agora aproveita, tipo assim, vai e arrebenta, faz um desafio de oferta. Porque era um momento assim, espetaculoso, vamos dizer assim, um momento... Tava todo mundo... coisa, né? Emocionalmente... Aí eu fui, né, com tudo, você que quer doar a sua casa aí, você que quer doar o seu carro aí, você que quer... sabe, trazer aqui, sabe, vamos dizer, 100 mil, 10 mil, tal. Aí vem um irmão para doar o carro. Pô, aquilo dali traz pra gente assim, sabe, não só alegria, mas uma vaidade. Cara, nossa, Deus, tá vendo como Deus me usou? Eu tive fé mesmo de pedir, sabe, eu tive fé mesmo de... aquele negócio todo. E tipo assim, não tinha da minha parte assim uma malandragem, não, que eu não recebia nem salário nessa época, não tinha nem provento, entendeu? Não era nem pra... tipo assim, eu ser beneficiado seguindo a direção. naquilo. Aí aquele irmão foi, doou o carro e todo mundo, a igreja toda, né? Glória a Deus, tá, aleluia e tal. E a gente, né? E, pô, isso aconteceu, né? Com o brother Noquinha aqui, né? Pô, aí triste, brother, que no outro dia ele veio pra desdoar. Existe essa palavra, desdoar? Não ele sei. Veio pra falar que fez, sabe, na emoção do momento, sabe, a esposa com câncer, sabe, dependia muito do carro e tal, aí, né, os filhos ajudaram ele a ver melhor, então ele disse que de fato empolgado pelo culto, empolgado naquele momento, ele foi um que voltou, mas teve um monte que também fez empolgado. Então, isso também quando a gente olha para trás, eu vejo que a gente tem que ter muito cuidado e entrega, né, rendição, né? Quer dizer, você pregar a palavra, mas o Espírito Santo agir de uma maneira, sabe, subjetiva ali, né? Uma certeza subjetiva daquela pessoa, uma relação ali forte daquela pessoa com Deus, sem eu me meter com isso, sem eu, de alguma maneira, com alguma técnica, entendeu? Neuropsicológica, ou dentro desse campo aí, levar uma pessoa simplesmente pela emoção, fazer algo que depois pode trazer um arrependimento terrível, entendeu? Culpa, né? Sim. Isso daí também dói muito, brother. É porque é importante quem está assistindo para poder entender que o pastor é um ser humano como outro qualquer. Sim. Está suscetível ao frio, ao calor, à fome, aos desejos e aos erros. E às vezes
E tem um agravo, né? Porque o pastor tem a questão da vaidade, do empoderamento, da posição que ocupa. Então, às vezes, no calor, na emoção, é difícil para enxergar o erro. É difícil para enxergar que falhou. Sim. Né? E para poder pedir desculpa, então, no calor da emoção, se tu não entendeu o que errou, como é que vai pedir perdão? Não é verdade? Só passa com o tempo. Mas, e para as pessoas também entenderem de que, às vezes, o pastor não comete falhas porque ele é mau. Ou porque ele arquitetou aquilo. Nem sempre é, como o senhor mesmo está falando. Foi seguindo direcionamento. Eu entendia que aquilo era o certo mesmo. Não foi com malícia no coração. Não teve não foi premeditado que ia fazer aquele culto de libertação para poder pedir dinheiro. E a gente entendia que, de fato, a pessoa que ia dar ia ser abençoada. Era um paradigma. Não é verdade? Sim. Então, para as pessoas entenderem que não é porque o pastor cometeu aquele equívoco que ele é de todo mal. Né? Porque não é, às vezes não é de verdade. Não estou dizendo que não tenha, né? Aqueles que já fazem com essa intenção. Mas, por exemplo, o senhor não foi o seu caso. Às vezes o pastor está equivocado mesmo. Sim. E na consciência dele ele está tranquilo porque está achando que está fazendo o que é certo. É isso aí. Não, quando você abraça, brother, que hoje, assim, como que se eu pudesse voltar, e eu peço, né, qualquer liderança que está ouvindo, joga fora, sai desse negócio de teologia da prosperidade, brother. Entendeu? Teologia da prosperidade. Aí tem pessoa, né, líder, fala, não, mas a Bíblia não fala de prosperidade, mas vê se fala da maneira que o pessoal está falando aí. De que quem é pobre é porque Deus amaldiçoa. Quem é rico é porque está com Deus. É isso aí que eles falam. De uma maneira, quer dizer, isso passa a ser o foco, isso passa a ser o enfoque, isso aí passa a ser... Né? E quando isso não é bíblico. E quando você vai, presta atenção nas orações, nas pregações de Jesus, dos apóstolos, isso daí, isso você erra e leva muita gente a errar. Entendeu? E hoje você vê, por exemplo, a gente leu aqui, Benny pedindo perdão por causa da teologia da prosperidade. Ou você vê um homem, a expressão, a história, com David Jung Cho, como Deus usou, daqui a pouco o homem ia ser preso, envolvendo questão financeira. Foi. Entendeu? Envolvendo questão financeira. Então... você vê que pode acontecer com qualquer um. Qualquer um, brother. E você vê, inclusive com o Benny ou com o David Jung Cho lá, o Benny, né, mais especificamente, pediu perdão, mas ele entendia que estava certo antes. Sim. Você vê que não é porque o cara queria fazer. Não havia uma crise, um conflito na consciência dele. Não. Naquele momento. Sim. Não é verdade? Aí, Ele achava que aquele era o caminho. Sim. Depois enxergou que não era. É isso aí. E aí fez um podcast Confissões também. Tipo esse aqui. E tomara que ele persevere até o fim. Então, pastor, vamos lá. Dando sequência aqui ao nosso episódio. Não, tá pesado Confissões. pro meu lado. Eu quero ver semana que vem. O próximo Jesus, já tô orando aqui. Agora, como cristão, nós falamos dos erros do senhor como pastor, né, e tal. Mas como cristão, o senhor já falhou como cristão com algum amigo seu? Cristão? Como cristão, como crente. Como amigo? De exagerar, né, no evangelismo, exagerar no convite, sabe, ser um... Você acha que já passou da conta evangelizando? Já passei da conta. E o que é passar da conta? Onde é o limite? Vamos lá para explicar aqui para as pessoas. Porque Paulo fala, prega a tempo fora de tempo. Isso. Fala com todo mundo. Sim. Eu sei porque eu tinha uma avó, Dona Alzira, né? Sim. E a Dona Alzira não tinha tempo ruim. Ela ia no sacolão, ela só saía dali quando o caixa do sacolão dissesse eu aceito Jesus. E às vezes eu acho que a pessoa falava até pra ela ir embora, entendeu? Sim. Ela chegava no ponto de uma mesma coisa. Eu já vi minha avó parar o ônibus, na época saía-se pela frente, né? Hoje se entra pela frente. Na época você entrava atrás e saía na frente. E aí você passava pelo motorista. Dela parar na hora de descer para evangelizar o motorista e o ônibus parado e ela não descer enquanto o motorista não dissesse, não, eu aceito Jesus. Então, assim, o que é o limite, o aceitável? Então, não é fácil falar
Entendeu? No entanto, eu não me meto no evangelismo das pessoas, não. Como você está me perguntando, é uma questão pessoal. Então, uma questão pessoal, entendeu? Uma questão pessoal. Então, por exemplo, tinha um amigo testemunho de Jeová. Ele é um testemunho de Jeová. Então, na minha cabeça, tipo assim, agora eu vou pegá-lo. Agora eu vou, sabe? Entendeu? E era legal quando encurralava que ele... Aí aquilo dali me trazia uma vanglória e tal, né? Eu sou o bichão. E aí aquilo dali... uma amizade de um tempo, né, de infância, e um respeito assim mútuo, uma admiração mútua, que daqui a pouco houve um distanciamento, entendeu? Houve um distanciamento e eu creio que eu poderia não deixar de dar de ser amigo, de ser Jesus, mas eu creio que eu pegava pesado e havia um orgulho, às vezes a motivação não era boa. E às vezes você pode fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. A motivação era triunfar, mostrar que sabe, que ganhou a discussão. Isso. Como novo convertido, eu me envergonho muito, às vezes até com irmãos tradicionais, entendeu? Que também, Papai do Céu, assim, muito cedo, assim, me levou a ler as Escrituras. Eu me lembro que com 3 meses, eu acho, de conversão, eu já tinha lido a Bíblia toda, sabe? E também Papai do Céu me deu uma memória privilegiada, tal, né? E eu me lembro que a minha irmã fazia teologia, eu pegava os livros dela, que eram autodidáticos, assim, e também estudava. Então, embora assim, novo convertido, mas tinha já um certo conteúdo. E às vezes eu pegava irmãos tradicionais, tal, né? E humilhava-os, sabe? E tipo, aquilo ali também me trazia um certo prazer naquilo ali terrível. Você hoje entende que aquilo foi errado? Muito errado. Porque hoje, qualquer irmãozinho tradicional, que às vezes, igual, por exemplo, uma vez eu estava em Belém do Pará, e o irmãozinho vendendo bala e tal. Legal que o senhor fica falando e ajeitando o cabelo aí. Às vezes sem perceber. Aí o irmãozinho vendendo picolé, vendendo as paradas todas e tal. Aí ele me vendeu, né? Eu tô aguardando 11, aí ele... eu vi a Bíblia. Aí eu falei assim, poxa, parabéns aí com a Bíblia. Ele falou, por que você está falando isso? Eu falei, não, porque eu sou da família também. Eu sou cristão. Aí ele olhou para mim, mas com essa bermuda aí... aí ele também estava equivocado. Aí com essa bermuda... Então eu me lembro que, caramba, eu disparei uma metralhadora. E depois eu vim assim, pô, um irmãozinho tradicional ali veio falar comigo, assim, pô, aí eu fugi ela, pá. E hoje não, qualquer irmãzinha tradicional, tal, quando às vezes eles encrencam comigo pelo cabelo, às vezes, quando, sabe, pô, além de ser crente ainda é pastor, pô, com essa... Aí eu, essa assim, pinta aí. Aí eu não discuto, não debato, só falo com eles assim, vocês amam Jesus? Aí, amém, glória a Deus. Amém, então tá bom, vamos seguir em frente. Entendeu? Não tem... Entendeu? Vamos pro céu, brother. É pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. A vaidade é um problema, né? A vaidade é uma doença. Terrível, terrível. Não é verdade? Isso cultivado não é mole, não. Entendeu? Tá indo bem? Tá indo bem? Quero ver semana que vem. Agora vamos lá. Sim. Mais um tópico aqui das confissões. Ah, meu pai. Esse talvez seja o pior. O mais complicado. Com a família. A família hoje, tipo, depois de casado, esposa, filhos, ou família, pai, mãe, o que o senhor entendeu por família. O que entender aí que é a família e... Não, então você imagina, quando o Cristo entrou na minha vida, né? E a gente, numa igreja que não era tradicional, né? E até rompia fortemente com esses laços, né? E ainda se mostrava como pioneira no meio das Assembleias de Deus a romper com usos e costumes como doutrina, né?
E meus pais eram da Assembleia de Deus Tradicional. E o senhor foi lá e teve problema com eles? Ah, muito. Que isso, pastor? É. O senhor era uma pessoa que não era tão legal, não, hein? Não era um cara do mal, pelo amor de Deus, cara. O pai e a mãe, por causa disso, tinha problema com eles? Tinha. E eles comigo também, né? Meu Deus do céu. E eles comigo também. Aí tinha irmã, duas irmãs que era da Igreja Batista. Entendeu? Da Igreja Batista e bem tradicional. Ou seja, o senhor tomava uma injeção mesmo de soberba mesmo, né? Tipo... Às vezes era sutil, né? Às vezes era sutil, às vezes a coisa era meio sorrateira. Mas você... E isso... O que causa isso, né? Causa um distanciamento dessas histórias com pessoas. Isso traz um distanciamento. Fiquei até nervoso. Isso traz distanciamento com pessoas tão maravilhosas, com histórias assim contigo, com meus pais, né? Pessoas boas, crentes, que contribuíram na vida. Aí você acaba ficando um cristão exclusivo, só da tua denominação. Você não é do reino de Deus. Porque você começa a medir as pessoas dentro do paradigma, dentro do modelo, dentro da forma da tua denominação. Entendeu? Da tua denominação. Ou seja, ser crente é ser igual a mim. É isso aí. Falar igual a mim, isso andar aí. Igual a mim, pensar igual a mim. Isso aí. Entendeu? Isso aí. Então Ou seja, Jesus não é a porta pro céu, é a minha igreja. E depois, por exemplo, que eu saí do ministério que eu estive, teve pessoas da minha família que veio, sabe? Eu tinha medo até de falar, eu tinha medo de fazer colocações, tinha medo de... porque a gente, de repente, era explosivo naquilo que a gente acreditava, entendeu? Então era situações assim, entendeu? Agora com esposa, né, filhos, né, eu cresci de uma maneira mais tranquila, mas como a gente também tinha um empoderamento, né, então muitas coisas eu tomava decisão, nem com a esposa eu compartilhava, entendeu? E hoje o senhor entende não compartilhava. E hoje o senhor entende que precisa ter essa sabedoria. Sem dúvida. Fazer a família participar das decisões, do caminho que a gente vai tomar. Porque tipo, o empoderamento traz o seguinte, eu sou o cabeça, pô. Né? Eu sou o líder supremo aqui, né? O brother maior aqui da casa aqui. Entendeu? Então o que eu falar, tá falado e pronto. E se você não me acompanhar, porque não tem a fé, não tem a visão. Você pode não deixar de ser o homem, biblicamente falando, mas dá para ser o homem considerando as outras pessoas também. Sem dúvida. Porque às vezes as pessoas têm um empoderamento masculino, né, dentro da família, como se o homem fosse o monarca e os servos ali embaixo. É isso? Sim, isso. E o senhor era assim? Era. Era desse com jeito. Um sorriso no rosto às vezes, com a simpatia que Papai do Céu me deu, um carisma que Papai do Céu me deu, mas isso é fato. Isso gerou problemas dentro de casa? Então, qual o problema? O problema é você, às vezes, não ter a pessoa na sua totalidade. Você não ter a pessoa na sua plenitude. Você pode travar as pessoas. As pessoas, de repente, não podem ser o que gostariam de ser, sabe, contigo, na tua presença, por causa desse empoderamento aí. Acabam temendo você, não te respeitando, nem amando, é diferente, né? Isso aí. É um sentimento diferente. É isso aí. É medo. Isso que a gente tá tratando aqui, isso é muito sério, brother. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E tem coisas, brother, que você não... Você só vai saber quando você sai da bolha, cara, quando você sai do círculo, quando você... Por quê? Porque o empoderamento, sabe, o empoderamento, ele traz... ele torna as pessoas mudas quando elas gostariam de falar. Entendi. Isso é forte. A reflexão porque as pessoas acabam tendo medo de se expor. Isso aí, de se expor. E aí elas seguem numa obediência
por medo, mas não há submissão no coração. E ou pela consequência de algo que possa acontecer, ou por uma recompensa. Elas vão seguir. Isso é forte. Muitos líderes aí pensam que tem as pessoas fechadas, mas na verdade não tem. É por causa da recompensa. É por causa da recompensa. Sabe, a pessoa, tipo assim, discorda veementemente, já está desalinhado no coração, mas não vão falar para não perder, para não perder a recompensa. Eu sempre ouvi do meu pai desde pequeno, ele dizia assim: meu filho, no mundo, as pessoas te temem por 2 motivos. Pelo mal que você pode fazer a elas, ou pelo bem que você pode fazer. Elas vão te respeitar sempre com algum interesse. Ou de se proteger do mal que você pode fazer, ou de ganhar alguma coisa com você. Essa é a máxima do mundo. Sim. Mas na igreja não devia ser assim. Não devia ser assim. Mas quando, por exemplo, assim, você monta um sistema, sabe, de empoderamento ditatorial, entendeu? Corre esse risco aí fortemente. Cara, esses dias eu fiquei abismado, sabe? Abismado. Um pessoal que entrou em contato aparece na tela, aparece ao lado da liderança, sorrindo, legal, mas falando, trazendo ao nosso conhecimento. A gente agora não passa de cuidadoras aqui, a gente tá assim, tá assado, tal. Cara, a pessoa insatisfeita, a pessoa desalinhada, a pessoa tá fora já no coração. Mas tá lá rindo. Tal. Na fotinha. Entendeu? É triste. Às vezes o líder, a liderança não anda na parte de baixo. Na plebe, né? Na plebe. Não é mole, não. Acaba não tendo termômetro. Não é mole, não. Aí é muito triste você ter as pessoas, não porque verdadeiramente estão alinhados com aquilo que você acredita, com aquilo que você com aquilo que você faz no evangelho, entendeu? Mas com medo ou com interesse de recompensa. É muito ruim você ter pessoas que são bajuladoras ou estão com medo. Isso é duro, brother, que Deus nos livre. E tem muita gente com medo. Tem muita gente com medo. Muita gente com medo. Não, poxa, quando você traz um empoderamento, entendeu? Porque, rapaz, e olha como já... E tem coisas boas no livro Autoridade Espiritual, eu reconheço, mas desviou a rota ali, um empoderamento, quer dizer, tornando... o ungido do Senhor, sabe? Você vê que tem... Cara, a gente ouviu, sabe? Pastor não é para ficar no meio da ovelha, cara. Isso traz no livro? Hã? Traz isso no livro? Não traz, mas quando você lê, ali no livro, fala de maneira diferente. Quer dizer, o pastor, os cuidados que tem que ter, né? As autoridades, cuidado que tem que ter, e dali dá... Porque muitas das vezes, brother, como às vezes o pessoal, os colegas nossos comunistas falam, né? Não, Marx não falou isso, Marx não sei o que tal, né? Mas... Às vezes o discípulo é pior do que o mestre. Mas tem um fundamento ali que acaba gerando aquilo ali, aquilo passa a ser um moto, né? Sim. Então, aí tem questões ali que de fato você pega, aquilo dali vai ficando uma coisa terrível, uma bola de neve. Entendeu? Uma bola de neve. Entendeu? E aí acaba, por exemplo, né, o líder, brother, se uma ovelha ela pode, sabe, estar desviada dentro da igreja, o líder também pode estar desviado dentro da igreja. Pode, com certeza. O líder pode estar desviado ali no púlpito. Com certeza. O líder pode estar apaixonado, cara, por uma mulher, cara. Apaixonada, aí tu imagina a pessoa com aquela paixão, vai ter predileção. Com aquela paixão, vai sanção. Vai. Então é uma situação terrível. Aí precisa de pessoas, de irmãos, de brothers ao lado que ajude. Que em algum momento falem a verdade mesmo. Que falem a verdade. E às vezes põe, às vezes até confronte. E é por isso, brother, que a importância da igreja é formar colegiado.
sabe? Quando eu vejo ali, sabe, o nosso brother maior fazendo reunião, cara, e todo mundo tendo voz, sabe, ajudando ali numa decisão, ajudando ali num rumo, aquilo dali me enche o coração de alegria, sabe, porque você a coisa centrada em você, sabe, uma decisão sempre monocrática, isso é perigoso. Perigoso. Isso porque é se perigoso. essa decisão for pro caminho errado, como é que faz? Você vive num sistema que não pode nem contestar, nem perguntar. É duro. Agora, um dos erros, brother, quando o novo convertido, isso daí falando para os novos convertidos que estão ouvindo. Olha para a câmera ali. Quando novos convertidos, a gente às vezes, tipo assim, não, se eu pensei pecaminosamente, então eu já pequei. Agora eu vou, então... Pô, então tô ferrado. Tá todo mundo ferrado. Então, quando o novo convertido, eu já, tipo assim, pratiquei pecados, vamos dizer assim, agora né? vai... porque eu pensei, falei, agora vai. Sujou, suje-se mais ainda. Isso daí é algo, assim, recorrente, tá, brother? É importante falar. Agora, um dos erros, assim, que às vezes até hoje eu cometo, e isso daí me trouxe uma vergonha muito grande, a gente, como pastor e tal, a gente... Quer dizer, o indivíduo, né? Quer dizer, que dali é meu irmão, minha irmã é filho de Deus, né? Então, a gente não tratar, sabe, de maneira... Fazer acepção de pessoas, né? E o cuidado, uma vez, uma irmã, brother, uma irmã lutadora, sabe, pobre, naquela época, na Baixada, pô, você conseguir chegar a uma universidade era um guerreiro, né, brother? Era uma guerreira, né? E ela chegou, e ela me abordou no lobby ali, me abordou ali no hall de entrada, e falou, pastor, eu queria compartilhar dessa alegria, eu queria a presença, sabe, de alguém da igreja. Eu sei que o brother maior é difícil ir, mas alguém aqui, porque vocês fazem parte, sabe, desse momento na minha vida e tal. Eu falei, não, tá ligado, meu irmão, tá ligado, né? E eu vou lutar até para eu ir, né? Embora eu não podia decidir, mas eu iria, de repente, fazer esse pedido. Meu brother, passa um tempo, aquela irmã vem, fala, pastor, o que houve? Houve o quê? Houve o quê? Ela, pastor, não foi ninguém na minha formatura. Pastor, eu esqueci. Esqueceu, pastor? Eu esqueci. E para completar, a irmã começou a chorar na minha frente, cara. E eu a abracei, comecei a chorar também. Eu falei, me perdoa. Né? E a irmã realmente era importante aquilo pra ela. Não, aquilo ficou claro. E eu falei, aquilo e tinha agora? Valor para ela. Era um erro que não tinha como restituir, não tinha como a gente... Né? Então, eu creio também que são questões assim... Você acha que às vezes nós, como pastores, a gente dimensiona mal o que as pessoas estão sentindo ou a importância de alguns momentos para as pessoas? Muito. Pastor, eu creio que a gente... Meu brother, a gente acordar de madrugada, pegar ônibus, pegar trem lotado, eu creio que isso faria muito bem a gente. Faria muito bem a gente passar um dia, 2 dias com irmãos pobres. Certeza. Sabe, a gente... Eu creio que a gente precisava ter mais contato com as pessoas e outras, não se distanciar tanto, entendeu? E também não deixar que a obra em si, sabe, a instituição em si, seja maior do que as pessoas. Sim. Entendeu? Certeza. Eu creio que é por aí, meu brother. Pastor, mas vai chegar a tua vez, a semana que vem. Hoje o pastor Enoque que acabou aqui as confissões dele, eu acho que tinha mais coisa para ele falar. Não, sempre tem. Tu nunca conta tudo. E aí, semana que vem, próximo episódio, vai ser a minha vez. E vai ser bem pior. Então, pessoal,
Fiquem todos na paz. Obrigado por todos estarem aqui. O senhor quer falar mais algumas considerações? Perdoa-me. Que Deus abençoe a todos. Jesus é good. Então, ó, ajuda a gente, divulga esse conteúdo, compartilha. Espero que tenha ajudado muitos a superarem seus traumas, seus problemas e a entenderem que o pastor é um ser humano que sangra, sente dor, frio, fome, como qualquer outro. Amém? Deus abençoe. Até o próximo episódio.